Olá, tudo bem com você? Hoje trazemos dicas para estudar literatura francesa, né? São dicas práticas que vamos trazer hoje para você acelerar os seus estudos e utilizar a literatura francesa como modo de aprendizagem do idioma francês. Vamos começar? Bom, a gente sabe, né, que a literatura francesa pode ser muito fascinante, mas também é bastante complicado, né, para quem está iniciando. Então, apesar de ser uma empreitada fascinante, cheia de recompensas, né, principalmente para você que está estudando para o concurso de admissão à carreira diplomática, é bastante desafiador começar os estudos do idioma francês pela literatura, né? Mas se você já está um pouquinho adiantado, é possível sim você continuar e aprimorar os seus estudos fazendo uso da literatura francesa, ok? Então, esse campo, né, que é a literatura francesa, vai tratar não só das obras-primas e dos autores renomados, mas também é um campo que abre a porta, né, para você compreender aí a cultura e a história da França, né? E nesse post você vai encontrar, como eu disse, as dicas práticas para tornar esse estudo não apenas eficaz, mas também inspirador, né? Ah, qual a importância da literatura francesa, né? A literatura francesa é um componente essencial para você ser assedista, né? Porque ela não apenas traz conhecimentos sobre questões políticas e sociais, mas também sobre a cultura dos países, né, que falam a língua francesa. Autores como Victor Hugo, Marcel Proust, Simone de Beauvoir oferecem um profundo insight sobre a sociedade, a política e ainda a psique humana. Você sabia? Essas obras podem ajudar você a analisar contextos históricos e literários, né? Que são essenciais para o serviço diplomático, né? Conhecer os contextos em que você vai atuar vai ser essencial para a sua carreira, né? E a história também dos países em que você vai atuar. Por exemplo, a gente pode tentar entender o simbolismo por trás da obra Os Miseráveis de Victor Hugo. E esse contexto, né, do qual Victor Hugo utilizou para escrever é, Os Miseráveis pode trazer um entendimento sobre as revoltas sociais, as suas repercussões naquele período, né? Portanto, ao estudar aí a literatura francesa, você não apenas se prepara academicamente, mas também se aprofunda na cultura que moldou a França moderna, ok? Então, pessoal, dito isso, né? Vamos às dicas, né? É, primeira coisa, ler com regularidade, né? Ler em idioma francês com regularidade. Poxa, Angela, mas eu ainda não tenho aquela fluência, né, para estar lendo em idioma francês, né? Mas você vai concordar comigo que a língua francesa, ela tem semelhanças com o português, certo? Ah, mas assim, tem uns pronomes esquisitos que eu não entendo, tem um, algumas palavras que eu desconheço. Bom, aí, gente, existem modos de você conseguir fazer essa leitura, fazer o entendimento por meio do conhecimento da gramática, certo? Conhecimento da gramática, o fortalecimento de vocabulário, que inicia com esse conhecimento da gramática, né, que é o conhecimento base da língua, você vai aprimorar, sim, com a leitura de textos de literatura francesa, ok? Então, uma das chaves para dominar a literatura francesa é a consistência. Então, defina aí um calendário de leitura. Você pode começar com textos mais curtos, olha que legal. Pegue textos mais curtos, se você ainda está iniciando, né? Alguns contos, alguns ensaios.
e gradualmente vá avançando para os romances mais longos, né? O importante é você criar o hábito de leitura. E por falar, né, a gente falou de Victor Hugo, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo o link do que eu falei da obra, o link do vídeo, né, que eu falei da obra de Victor Hugo, Les Misérables, ok? Então, a dica número 2, você pode utilizar recursos online e cursos online também, certo? Então, existem muitos cursos online que podem ajudar você a compreender melhor a literatura francesa e oferecem, aí ideias sobre os autores específicos, os períodos literários. Esses cursos podem oferecer uma estrutura de estudo. Mas, gente, sem o entendimento da gramática fica um pouquinho difícil entender, tá? Então, eu deixei um link aqui no curso voltado para a gramática, né? A base da língua francesa, se você tiver interesse de iniciar, né, esse curso, vai trabalhar francês do básico até o avançado, certo? Não esqueçam de conferir, vou deixar um link afixado embaixo aqui do vídeo também, curso de francês do básico ao avançado de Lang Idiomas, tá bom? Tá bom? Então, outra coisa, dica número 3, hein? Faça anotações e resumos, né? Ao ler uma obra, tente tomar nota dos principais pontos daquela obra, né? Anote os temas, anote os personagens, o contexto, os contextos históricos, né? Resumir o capítulo, os capítulos que você leu também é interessante a depender da obra, se ela tiver importância, né, para os seus estudos, para o concurso, por exemplo, vale muito a pena, certo? Então, é essencial e é muito útil para fazer revisão para o CACD, por exemplo. É uma obra que eu acho interessante seria a obra de Jean-Jacques Rousseau, certo? Contrato Social, Emília, são obras que você encontra em francês e que podem te ajudar a ter uma noção de como é que foi estabelecida o Estado moderno, como é que se estabeleceu essa questão. Enfim, não vou entrar nessa seara. Vamos continuando aqui, né? Mas, enfim, veja como é amplo o campo de estudo, né? Para quem está querendo se aprimorar nesse sentido e ver como que se estabeleceu e seguir, né? Fazendo pequenas anotações, pontos essenciais vão te ajudar a compreender a obra, ok? Então, outra coisa legal seria participar de grupos de estudo, certo? Eu não sei se você tem condições de montar grupos de estudo, mas se você tiver condições de montar grupos de estudo, os grupos de estudo são muito legais, né? Participar de um grupo de estudo pode fazer maravilhas mesmo para a sua motivação, para a compreensão, né? Para você ter meios de discutir as obras com outras pessoas, né? E isso vai permitir que você veja novas perspectivas, certo? E isso pode aí solidificar o seu entendimento a respeito do assunto, tudo bem? Então, gente, as obras, né? Eu trago aqui algumas obras, né? Victor Hugo, já falei, né? Imprescindível, né, para o entendimento daquela era, naquela época do romantismo francês, né? O romantismo na literatura francesa, né? O Victor Hugo, ele trata um pouco desse período, né? Então, é, as suas obras, né, como Os Miseráveis, O Corcunda de Notre Dame, são repletas de questões sociais e morais também, né? E que ainda são importantes na sociedade atual, certo? Victor Hugo aborda temas como amor, a justiça, a ressocialização, que podem ser relevantes para um diplomata, ok? Marcel Proust é famoso, né, por sua obra Em Busca do Tempo Perdido. Esse romance monumental oferece uma rica exploração da memória e do tempo. Ambos os temas são valiosos para a análise de relações internacionais. Simone de Beauvoir, uma das figuras centrais do existencialismo e do feminismo,
Os seus escritos como o segundo sexo devem ser obrigatórios, certo? Para quem deseja aí ter essa compreensão dessa questão de gênero nas relações diplomáticas também, certo? Estudo interativo e criativo é extremamente importante, certo? A literatura ela pode ser solitária, né? Às vezes você pode sentir tédio, né? Mas tente experimentar abordagens interativas, né? E criativas no seu estudo. Exemplo, você pode adaptar a literatura na prática. Use as leituras como inspiração para você escrever. Que tal, né? Crie seus próprios contos ou ensaios inspirados em temas ou estilos dos autores que você estuda, né? Eu sei que para quem está estudando para o CACD isso não é exatamente recomendável, né? Mas de um modo geral, para quem está iniciando os estudos e quer escrever, quer aprender a escrever, isso é uma forma de você aprender a fazer ensaios literários, né? Veja como o autor escreve, né? Tente criar os seus próprios ensaios. Use os temas, o mesmo tema que o autor, sem plagiar, é claro, né? Isso não só vai melhorar as suas habilidades de escrita, mas também vai aprofundar a sua compreensão da literatura, ok? Em relação às artes e culturas, para você ampliar seus horizontes, você pode visitar museus, exposições, né? é, que se inspiram na literatura francesa. Isso pode ajudar a criar uma conexão profunda com as obras, né? Por exemplo, você pode estudar o que estava acontecendo é, nas artes na era romântica, né? Ao mesmo tempo em que Victor Hugo estava escrevendo Os Miseráveis, quem é que estava produzindo obras, né, plásticas, né? Quadros, é, por exemplo, esculturas, né? Então, o estudo das questões desse período, né, trazem para você uma ideia geral do que seria aí o que estava acontecendo no mundo das artes, qual era o insight que os artistas tinham daquele momento, o que inspirou os artistas a agirem daquela forma, né, a produzirem obras românticas, realistas, enfim, simbolistas, e assim vai, certo? Então, como obter motivação, né, e persistência para continuar estudando, certo? Eu sei que a jornada de estudo pode ser longa, né? E é fácil, gente, perder a motivação para os estudos, especialmente quando o conteúdo parece denso, o conteúdo pode ser indeterminado em alguns casos, né, longo demais. Então, algumas maneiras de manter-se motivado. Aí vai, hein? Estabeleça assim regras, né? Estabeleça metas que sejam atingíveis, né, para você, certo? Então, tente estabelecer metas realistas, né? Por exemplo, leia um livro por mês, escreva um resumo sobre ele, certo? Então, essas pequenas metas vão dar a você uma sensação de realização, certo? Você não pode deixar, por exemplo, de dormir para estudar, você vai ficar doente, né? Então, o interessante é você estabelecer as metas que caibam assim dentro do tempo que você tem e da condição que você tem, certo? E se você estabelecer metas muito avançadas, digamos assim, ou metas que estão fora do seu alcance, você pode se sentir frustrado, né? Então, item 2, né? Recompense-se, ok? Após terminar um livro, alcançar uma meta, né, de estudo, não se esqueça de se recompensar, você é humano, certo? Então, pode ser uma pequena pausa, um filme, um passeio, né? Celebrar as vitórias também fazem parte, né, do processo, né? E manter a sua moral alta, ok? Então, lembre-se do seu objetivo, certo? Sempre tenha em mente que você está estudando, né?
estudando literatura francesa ou estudando para um concurso, tentando se aprimorar em algum campo, aprimorando o seu idioma, certo? Então, conecte os seus estudos, né, com a inspiração pessoal, né, que pode tornar esse processo mais significativo para você, ok? Então, como ir além? Como expandir meus horizontes, né? A literatura, além das fronteiras, além dos horizontes. Embora o foco aqui seja, o foco desse episódio seja a literatura francesa, né? Então, mas vale explorar outras culturas, né? A intertextualidade entre a literatura, né, pode enriquecer a compreensão das maneiras como as diferentes culturas dialogam entre si. Por exemplo, você pode ver o que os autores portugueses estavam escrevendo no mesmo período romântico, né? Ou realista. Você pode ver ali no Brasil o que os autores brasileiros estavam escrevendo na era romântica, na era, desculpa, modernista, né? Porque como é que o modernismo atingiu o Brasil? Você estuda o modernismo na literatura francesa, e como é que esse modernismo foi para Portugal ou na Alemanha, certo? Então, a depender de como você fizer essa conexão, né, isso demora um pouquinho, mas você chega lá, você consegue ter um entendimento maior de como foi que isso se deu, né, como aconteceu essa questão aí de como a literatura foi atravessando, né, as diversas culturas, certo? Então, isso, né, esse conhecimento diversificado pode ser uma vantagem para você nas provas do CACD, certo? Então, aí, caminho para o sucesso, né? Qual é o caminho para o sucesso? O caminho para o sucesso não é um só, certo? É, é diversificado e cada um tem que fazer o seu, certo? Mas não importa onde você está na sua jornada de estudo. Lembre-se que cada passo, né, conta. A literatura francesa não é apenas, né, um componente, mas é uma janela para o mundo, certo? Um mundo rico e diversificado. E você pode aí aplicar, né, essas dicas e tornar o seu aprendizado mais interessante, mais eficaz. Lembre-se, né, que o importante é manter a curiosidade, a paixão pelo aprendizado. E como se você se prepara para o CACD, cada livro lido, né, cada autor estudado é uma contribuição valiosa para a sua carreira, certo? Para o crescimento e para a sua jornada em direção aí ao, à aquisição, né, à aprovação no concurso, certo? A literatura francesa é um desafio, eu sei, mas também é uma aventura, repleta de descobertas. Então, envolva-se plenamente, desde que a literatura te alcance, né? E que você possa também se inspirar e alcançar seus objetivos, certo? E se você deseja alguma dica, né, para se preparar para o concurso, não hesite em visitar langidiomas.com, ok? Eu vou deixar o link do site aqui, né? A gente oferece cursos de idiomas e a gente oferece simulados também para o CSD e aulas particulares também, para você se aprimorar e avançar aí na sua jornada de aprendizado do francês e de outros idiomas também para a carreira diplomática, ok? Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê no nosso próximo vídeo. A bientôt!